eu tenho um enorme respeito por esses juristas que manifestaram essa opinião. Parte deles não manifestou, mas a parte que manifestou. Mas eu não concordo absolutamente com eles. Né? E eu acho que a análise que eles fazem desta decisão, né, do ministro Alexandre, em comparação, né, com a decisão do ministro Gilmar na época do Lula, é uma comparação equivocada, por 3 motivos fundamentais. A base fática das duas decisões é completamente diferente. A base de fato que orientou a decisão dos ministros, tá, do Supremo é radicalmente diferente. No caso do Lula, a prova para esta vedação era uma gravação ilegal de uma fala da Presidenta da República. E em qualquer sistema democrático, em qualquer sistema judicial, em qualquer Estado de Direito minimamente formalizado e respeitável, uma prova colhida ilegalmente, principalmente no estatuto que ela foi colhida aqui, ela não tem validade. Ela não pode ser utilizada para, vamos dizer assim, causar um determinado mal maior, ou, eventualmente, depende da visão política, mal menor no Estado. Esta é a primeira diferença. Segunda diferença, eu acho que esses... E o Bolsonaro era confesso, né? Então, comparando com a situação do Lula. A segunda diferença que tem, acho que há uma diferença de compreensão, que eu tenho, pelo menos, das relações entre república e democracia. Né? A democracia é uma estrutura normativa, formal, de garantia de direitos que está dentro de um sistema republicano. Democracia e república não são necessariamente a mesma coisa. Elas se integram, às vezes se repelem, às vezes se completam. Tá? Uma república pode ser uma república totalmente autoritária. Tá? Uma democracia, ela tem que preservar as liberdades democráticas. Então, este convívio, este conúbio, né, esta amantização da república com a democracia, que vem lá de 98, da Revolução, de 89, com a Revolução Francesa, né, ela se expressa modernamente de uma forma diferente. Então, esta é o meu segundo argumento. Existe uma confusão. Terceiro argumento e conclusivo. No caso concreto desta decisão, o que está se julgando é, na verdade, a validade de um ato administrativo. Validade de um ato administrativo que tem que ser caracterizado, tá? Por ter uma finalidade pública, por ter moralidade e por estar dentro da legalidade. Bom, que está dentro da legalidade corrigir um ato administrativo pelo órgão superior da nação, porque ali o ministro que despacha monocraticamente está representando o tribunal, que depois pode revogar ou manter. Então, isto não há dúvida. Tá? O ato administrativo, de quem quer que seja, pode ser fiscalizado e modificado por uma instância superior. Foi o que o ministro Alexandre fez. Desvio de finalidade. Qual era a finalidade que ficou provada neste ato, que independia de qualquer investigação? De que o deslocamento daquele cidadão, que eu não conheço, né, não trabalhou comigo, não tem nenhuma informação pessoal a respeito dele, de relacionamento com ele, que aquele cidadão, ele estava sendo colocado lá para proteger os filhos do presidente de delitos que eles eventualmente cometeram, que estão sendo investigados pelas autoridades federais. Portanto, há um nítido desvio de finalidade. Eu pergunto o seguinte: se o presidente da República, veja bem a relação entre república e democracia, se o presidente da República dissesse o seguinte, baixasse um ato administrativo para que a Polícia Federal, num enfrentamento, vamos supor, com traficantes de droga, presos os traficantes, deveria executá-los imediatamente. Este ato seria cassável pelo Supremo Tribunal Federal? Sim, seria plenamente cassável. Então, o que falta, na minha opinião, tá? Por quê? Porque ali a decisão do STF
através da decisão monocrática do ministro, estaria defendendo a República, tá? Os interesses superiores da República democrática, quando se integra, portanto, a visão republicana com a visão democrática. Então, eu acho que é elogiável, inclusive, a manifestação desses juristas, né? É compreensível, inclusive, porque há uma desmontagem completa das relações de democracia e república no Brasil. Mas se essa relação de democracia e república no Brasil ela estivesse harmonizada de maneira plena, o presidente Bolsonaro já deveria estar preso. É verdade. Ah? É Já deveria estar preso, deveria ter sido processado. Já crimes o suficiente, né? Já faz tempo, né? Então, eu parto da compreensão, né, que a interpretação da norma constitucional, a hermenêutica, né, que nos aproxima do processo interpretativo da norma constitucional, tem que ser uma hermenêutica do concreto. O que significa uma hermenêutica do concreto? O que significa compreender concretamente como a ordem normativa abstrata ela se relaciona com a sociedade. E a ordem normativa abstrata se relaciona com a sociedade hoje de maneira a perverter, de maneira radical, a estrutura republicana do país. Então eu vejo como perfeitamente natural. Acho que as duas posições, tanto a posição do Gilmar como a posição do Alexandre Moraes, elas são sustentáveis. Elas são absolutamente sustentáveis. Mas a ordem concreta, ela funde sempre política e direito. E é por dentro dessa fusão de política e direito que os valores republicanos eles se afirmam. Portanto, eu acho que a decisão do ministro Alexandre foi absolutamente coerente com esses valores republicanos. E apoiado, inclusive, no sistema normativo brasileiro, formal, que vem da Constituição. Que o ato administrativo tem que ser legal, tem que ter uma finalidade vinculada ao interesse público e que tem moralidade. Esse ato administrativo do Bolsonaro não tinha nenhum dos três requisitos. Perfeito. Então,